Oi, 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 bem-vindo a outro vídeo nesse canal. Feliz ano de 2021, feliz ano novo. Espero que esteja indo melhor do que o ano passado já. Estamos orando, né? Estamos crendo que Deus fará coisas grandes neste ano e que haverá um grande arrependimento de pessoas neste ano, um renovo nas suas vidas, um avivamento dentro da igreja, porque precisamos, né? Mas hoje eu quero continuar com as igrejas de Apocalipse, falando sobre a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, a segunda carta que João escreveu. Então, vamos falar um pouquinho o que significa Esmirna, o que estava acontecendo e depois vamos entrar na palavra. Esmirna, em turco, hoje em dia se chama Izmir e significa mirra. Ela era conhecida antigamente pelas suas escolas de medicina e escola de ciências. Tenho que pedir desculpa porque meu filho está na escola agora, enquanto eu estou gravando. Então, ela era reconhecida pela sua escola de ciência e medicina e também pelo seu grande teatro, que tristemente é onde os cristãos foram perseguidos e morreram muitos cristãos nesse teatro. Essa cidade também era reconhecida pela sua pequena arvorezinha, que era como um arbusto que dava o azeite de mirra. Eles pegavam e eles batiam, eles, né, machucavam assim a madeira, destruíam, não sei como é que se fala a palavra, a madeira dessa arvorezinha e saía um azeite que era mirra. E eles usavam então para curas, quando tinha feridas, curava, usavam para perfumes e também quando tinha que enterrar as pessoas como um embálsamo para os mortos. Essa mirra também foi, lembre, que foi um dos presentes dado a Jesus quando ele nasceu, que era representante da morte dele. Então, hoje em dia, essa cidade de Esmirna é a terceira cidade maior da Turquia. É 70 quilômetros norte de Éfeso e mais ou menos 100 quilômetros ao sul de Pérgamo. Essa é uma cidade industrial, uma cidade também turística e desafortunadamente ela foi fundada em cima da cidade antiga. Então nós não temos bem como saber como era a cidade antiga, porque essa cidade nova foi fundada em cima. Sim, há restos, pode ver alguns restos, mas não a cidade inteira. Outra coisa que notar é que essa cidade de Esmira nós não sabemos quando foi fundado a igreja cristã naquele lugar ou quem fundou. Nós imaginamos que foi Paulo, mas não sabemos com certeza. E o cristianismo e essa cidade foi maiormente cristã até o final da Primeira Guerra Mundial, onde então os muçulmanos tomaram conta. Quando estamos falando sobre a igreja de Esmirna, sobre essa cidade, nós estamos olhando entre o ano de 64 DC e 313 DC, que foi entre o reinado do imperador Nero e o Diocleciano, tá bom? Então vamos olhar o que a Bíblia diz sobre esta igreja. Estamos no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8, vamos começar. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, Jesus se refere aqui, ele se apresenta como que foi morto, que reviveu, porque naquela época essa cidade foi completamente destruída. Por muitos anos, parece que era 300 a 400 anos, essa cidade não foi habitada. Até que o Alexandre o grande Alexandre, ele teve um sonho e decidiu reconstruir a cidade. Então ela era morta e reviveu. Por isso que Jesus aqui se apresenta assim a essa igreja.
Diz assim o versículo 9: Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Tribulação aqui é representante da tortura que eles faziam antigamente, que eles deitavam a pessoa e começavam a botar pesas em cima da pessoa, uma por uma, até que a pessoa não conseguisse respirar. É aqui que Jesus está falando. Eu conheço até tribulação. Que vão botando uma coisa em cima de uma coisa, quando parece que, afim, tem outra pessoa falando mal, tem outra tribulação, tem outro problema, né? Ele diz, eu conheço, eu sei as tuas obras. E pobreza, aqui é literal. Naquele tempo, não eram muitos que queriam ser associados com os cristãos daquela época. Então, era muito difícil conseguir trabalhos, conseguir ajuda naquela época. Então eles eram bem pobres, eles eram literalmente bem pobres. E diz, mas tu és rico, porque eles eram pobres fisicamente, eles eram pobres aqui na terra, mas por conhecer a salvação, por conhecer a Jesus, eles eram ricos de espírito, né? E muitos daquela época que estavam vivendo, eles eram ricos, eles eram reconhecidos, eles tinham comida para comer. Não eram perseguidos, talvez, mas eram pobres de espírito por não conhecer a Jesus. Diz assim, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui Jesus está se referindo àqueles judeus que também eram perseguidos. Naquela época, quando eles começavam a perder guerras, coisas começavam a ir erradas naquela cidade, os judeus eram perseguidos, eles eram culpados pelas perdas, eles eram culpados pelas coisas erradas que estavam acontecendo. Quando chegou os cristãos, os judeus começaram a culpar eles. Eles começaram a tirar a culpa deles e botar a atenção das pessoas nos cristãos, dizendo que os cristãos eram canibais porque comiam o corpo de Cristo e tomavam o sangue, que eram contra a família por causa que se chamavam irmãos e irmãs. Então esses judeus começaram a botar a culpa nesses cristãos para tirar o enfoque deles. E se lembre que os judeus, eles ainda estão esperando o seu Salvador, né? Eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Então, para eles, os cristãos eram ateus. Para eles, eles estavam fazendo a obra de Deus, perseguindo esses cristãos. E, na verdade, Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. É aí onde eles eram ricos, mas na realidade eram pobres. Versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que difícil é receber uma carta dessa maneira. Já eram pobres, já não tinham muitas amizades, pessoas já estavam perseguindo eles, muitos já tinham morrido através de perseguições, e ainda assim eles receberam uma carta de Jesus, de João, da parte de Jesus, dizendo que não era para temer, porque ia vir mais perseguição aí. As prisões daquele tempo eram buracos, muitas vezes, no piso, onde eles metiam as pessoas, e ali tinha rato, tinha fezes dos ratos, era sujo, era escuro, molhado, frio. Então, é algo tremendo que eles iam passar, não? E Jesus diz que 10 dias, ele está se referindo a 10 anos, que foi uma grande perseguição durante o reinado de Diocleciano, entre os anos de 303 a 313 DC. Grande perseguição, muitas perderam a sua vida. Esse teatro, como eu falei, foi onde muitos, durante essa perseguição e outras, foram queimados vivos, comidos vivos por animais, todo tipo de coisa eles faziam. Horrível. E o triste é que hoje em dia ainda tem muito cristão, especialmente em outros países que não é tão livre, passando os mesmos tipos de perseguição. Queimados vivos, perdendo a sua cabeça, sendo cortado em pedaço, somente porque seguem a Cristo.
porque seguem essa palavra aqui. Versículo, depois diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante, né, que Jesus podia ter tirado essa perseguição deles. Ele podia ter feito que essas pessoas não perseguissem. Ele é todo-poderoso. E, sem embargo, ele permitiu que eles passassem por essa perseguição. Muitas vezes me lembra de Jesus dizendo ao seu Pai, a Deus, se for possível, tira de mim essa copa. E Deus não tirou, porque era necessário que ele passasse por isso. Assim é necessário muitas vezes nós passar por perseguição, para ver se realmente cremos no que estamos pregando, né? Às vezes dizemos, Deus, tira de mim esse problema, tira de mim essa situação. E Deus não tira. Tu passa por problemas, tu perde o teu trabalho, passa por preocupações, porque é necessário para provar tua fé. E para provar para nós mesmos aonde estamos. Diz que eles receberiam a coroa da vida. Nós temos 5 coroas diferentes que podemos receber de acordo à Bíblia, quando chegamos ao céu. Uma delas é a coroa da vida, que vai ser dada àquelas pessoas que são perseguidas, os mártires que perdem a sua vida pelo nome de Cristo. Vamos ler versículo 11 para terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ouvidos físicos, que a maioria das pessoas tem, mas ouvidos que entendam. Muitas vezes a gente escuta as pessoas, escutamos a palavra, mas não ouvimos, não entendemos o que está o Espírito nos dizendo. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, será salvo. Tremenda palavra, tremenda carta que Jesus escreveu para a igreja de Esmirna. Ele disse uma e outra vez, eu sei o que vocês estão passando. Eu estou olhando, eu estou botando atenção. Eu estou com vocês, mas segue fiel até a morte. E o galardão de vocês será grande no céu. Assim somos nós. Temos que seguir fiel até a morte, principalmente neste mundo cada vez mais caótico. Seguir fiel até a morte e receberemos o galardão que Jesus tem para nós, né? Então, deixa eu mostrar para vocês antes de terminar aqui, ó. Começou a nevar, gente. Tá vendo? Se vocês estão no Brasil, não sei se dá para ver a neve. Tá nevando. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Se tem alguma pergunta, quer adicionar alguma coisa, me deixe saber nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo se foi de bênção para você. E eu vejo vocês a próxima semana com outro vídeo falando sobre a terceira igreja, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.